Fala pessoal, tudo bem? Mais um Café com Lohan Munhoz começando hoje aqui. Mais uma terça-feira, vamos para o nosso quinto episódio da nossa terceira temporada do Café com Lohan Munhoz. Tá bom, pessoal? Hoje nós vamos falar muito sobre Commercial Property. Para você que não sabe o que isso significa, sobre prédios comerciais, sobre prédios que você pode alugar para o governo, warehouses, galpões, né? Warehouse aí no Brasil é galpões, e prédios comerciais no geral, salas, offices, shopping centers, todo esse tipo de imóvel que é muito lucrativo, mas ao mesmo tempo que é muito lucrativo, tem que ser para investidores com um pouco mais de profissionalismo, porque esse imóvel ele pode ficar vacant, e quando ele fica vacant é mais difícil de se alugar. Porém, é muito mais fácil de se administrar e muito mais lucrativo, tá bom? Se você aqui é investidor ou está se tornando investidor e quer conhecer um pouquinho mais sobre commercial property, sobre imóveis comerciais, não perca esse episódio. Dá um clique aí, dá um link aí, dá um like aí no nosso Café com Lohan Munhoz no Instagram, no YouTube, assista os nossos episódios no Spotify e não deixe de assistir a toda essa temporada para que você adquira muito conhecimento e que você venha entender um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário do Reino Unido, tá bom? Dá um like no nosso canal aí e vamos lá. Alguns dados para vocês que querem saber um pouquinho mais de commercial property. Só no ano de 2023, 57 milhões de imóveis foram negociados na Inglaterra, tá bom? Então, isso somente em Liverpool chegou a um valor, se você for no Land Registry, onde ficam as transferências de imóveis da Inglaterra, só em Liverpool, aqui no norte da Inglaterra, 500 milhões de libras foram feitas em negociações e transações de commercial property no ano de 2023. O que isso quer dizer? Que para uma cidade com 700 mil habitantes, 500 mil libras somente em imóveis comerciais é um volume muito alto, tá bom, gente? Então vamos entender um pouquinho mais o que é commercial property, como funciona o jogo do commercial property, por que investir em commercial property, tá bom? Para que vocês tenham um pouco mais de entendimento, você que ainda é um investidor jovem, que está começando agora, você que é um cara que está aprendendo sobre o mercado imobiliário do Reino Unido, talvez esse não seja o melhor investimento para você, não como o seu primeiro investimento, mas é muito interessante para você adquirir conhecimento. Agora, muito importante, você investidor que já trabalha conosco, que já tem 3, 5, 8, 10 casas, que já fez o seu primeiro predinho, o seu block of flats, você é o cara que deve entrar no commercial property conosco agora. Por quê? Você já é um que a gente chama de um professional investor, um professional landlord, tá? E você já tem um background, você já sabe o que funciona nas suas casas, o que não funciona, qual a melhor maneira de alugar, qual é a melhor maneira de rentabilizar, e você já está um step ahead. Você está num step ahead, você já tem um pouco mais de caixa, um pouco mais de fluxo dentro da sua empresa de imóveis, da sua SPV, e você consegue estar dando esse next step. Tá bom, pessoal? Vamos lá então. Por que investir em prédios comerciais, gente? Vamos lá, um good point, o primeiro good point. Um good point de investir em prédios comerciais é que o imóvel comercial geralmente fica alugado por muito tempo. Por que isso, Lohan? Imagine você, dono de um salão de beleza, você dono de uma padaria, de uma pizzaria, de um restaurante, você dono de um self-storage, aqueles locais onde as pessoas que moram em casas pequenas na Inglaterra contratam aqueles lugares para deixar a bugiganga extra que você tem, que não cabe dentro da sua casa, dentro de um self-storage. Então isso é prédio comercial. Basicamente você vai estar alugando para um salão de beleza, para uma padaria, para uma pizzaria, para um restaurante, para um self-storage, para uma empresa de dentista, para uma clínica médica. Então essas pessoas, uma vez que eles entram, dificilmente eles vão mudar de local. Eu te digo porque eu, Lohan, comprei o prédio da minha empresa lá em 2021, abrimos a empresa aqui, se não me engano foi 1º de dezembro de 2020 no Companies House, mas vamos fazer 4 anos de empresa agora em dezembro. Estamos há 4 anos, 3 anos e meio no mesmo prédio.
perdão, alugamos uma sala por 6 meses num office menor e depois compramos aquele prédio e já estamos aí há 3 anos e meio no mesmo prédio e não queremos sair desse prédio. Vamos manter o endereço lá, vamos alugar uma parte do prédio que já é muito grande para nós, não estamos usando, porém mantemos o endereço e a sede no mesmo local, porque cria-se uma identidade da sua empresa, tá? E uma vez que você fez o ponto, você não quer nem queimar o ponto e nem passar esse ponto para frente, principalmente se você for um restaurante, se você for uma padaria, alguma coisa desse sentido, principalmente um comércio de comida, de service accommodation, desse tipo de coisa, que é algo que você não quer tá mudando de ambiente para poder mudar a clientela e acabar de repente dando um tiro no pé. Esse é um dos pontos, tá? Falando aí de Hospitality Service Accommodation. Segundo ponto, gente, quando você vai para uma escala um pouco maior, quando fala-se de prédio comercial, na sua cabeça automaticamente vem office spaces e vem também aquelas mixed properties, onde embaixo é uma lojinha e em cima um flat. Isso também se encaixa em prédio comercial, tá, gente? Então nós podemos estar apresentando esse tipo de imóvel como imóvel comercial e a famosa lojinha dos indianos que está lá embaixo com aquele apartamento em cima é um excelente negócio aqui na Inglaterra, porque esses caras ficam ali dentro por 3, 5, 10, 15, 20 anos, não saem do imóvel e não atrasam o aluguel. Então é um excelente negócio estar comprando esse tipo de imóvel também. Nós temos aqui alguns investidores, se eu não me engano, compramos já um para nossa empresa em 2021. Em 2021 também compramos para um grande advogado, um grande amigo meu aqui no L20 ou no L21, aqui lá em Nacker Road, que embaixo é uma loja de telefone, em cima é um flat. Temos também uma no L13 para uma investidora que já está com a gente há algum tempo, também há uns 3 anos, que ela já tem alguns imóveis conosco. E compramos um prédio de esquina. Embaixo era uma office license, em cima um apartamento, e nós conseguimos um contrato com o governo e o prédio está alugado por 3 anos para o Premier Minister, tá? Então o prédio é pro escritório desse MP, desse Congressman, e é um negócio bem interessante, porque ali é a equipe de apoio dele, o comitê eleitoral dele. Temos prédios alugados para o Council também, para o Liverpool Council, para o Sefton Council, que nos dá um rendimento muito bom. Então, o imóvel comercial ele tem esse good side, tá? Que é você poder fazer contratos longos. Vai se acostumando aí com os termos, você que não conhece muito do mercado imobiliário da Inglaterra, chama-se Lease Agreement, é um contrato específico que é diferente de um Tenancy Agreement. Um Tenancy Agreement é um contrato feito para casas de aluguel. Um Lease Agreement é um tipo de contrato feito somente para prédios comerciais. Então, fazemos Lease Agreement geralmente no mínimo para 3 anos, porque você, dono de um mercado, você, dono de uma clínica dentária, você, dono de uma padaria, de um restaurante, você não quer ter um lease de 2, 3, 4 anos, que você vai lá, você faz o seu ponto, você tem uma boa clientela e daqui a pouco acaba o seu lease. O dono fala, não, agora você tem que comprar o meu lease de novamente, é 30, 40, 50 mil libras, o aluguel não é mais 3 libras, agora é 5 mil libras, e você estar a ver navios e o seu negócio ficar vulnerável. Por isso, a maioria dos landlords e a maioria dos empresários fazem leases grandes, leases de 5, de 10, de 15, de 30 anos. Eu tenho amigos meus que têm clínica dentária aqui no centro de Liverpool, no centro de Manchester, Birmingham, Londres, e eles fazem leases de 20 a 30 anos, tá? Então esse é mais um bom ponto. Para você landlord, para você investidor que fechar um contrato com o council, com uma clínica dentária, com uma grande empresa, com uma warehouse, por exemplo, com o Asda, com o Lidl. Lógico que o Asda, o Lidl, eu estou dando exemplo porque esses caras eles têm o dinheiro para estar fazendo a warehouse deles, para estar comprando a land e estar fazendo a warehouse deles, mas muitas empresas grandes não têm a warehouse deles, eles alugam esses pontos, tá? É o caso de outras, como a Matalan, como a The Hut, grandes empresas da Inglaterra, que estão baseados aqui onde eu estou, em Warrington, do lado de Liverpool, que é a cidade mais rica do norte da Inglaterra, justamente por ter as maiores warehouses centralizadas aqui neste local, tá bom? Gente, então você já entendeu que prédio comercial é bom, que mixed property é bom, porque você tem aqueles predinhos
de 2 andares, onde em cima é um flat e embaixo você tem um salão de beleza, uma padaria, um restaurante, muito one-stop shop essas lojas de indiano. Você já entendeu a diferença? Eu posso fazer um outro episódio um outro dia para diferenciar o que é um lease agreement, um contrato sobre prédios comerciais, e um tenancy agreement, que é um contrato para landlords com seus inquilinos. E agora eu vou te dar mais um ponto importante do porquê é legal você estar investindo num prédio comercial, tá bom? Gente, quando você faz um lease agreement, ele pode vir de várias maneiras, mas da maneira que eu trabalho, que a maioria dos professional landlords trabalhamos, nós fazemos um lease onde tanto o dono do imóvel quanto o locatário assinam isso via solicitor, os 2 solicitors assinam isso aí, para que tenha-se testemunha, para que esse contrato fique em vigor e que tenha uma multa de cláusula de contrato. E eu particularmente aprendi com um grande amigo meu, que é um dos maiores landlords de commercial property da Inglaterra. Ele até tem um grande canal no YouTube aí, onde ele vende cursos de como trabalhar com commercial property. Nós fazemos uma cláusula chamada forfeit clause. O que é uma cláusula de forfeit? Basicamente, se você não pagar o aluguel, daqui 21 dias eu tenho o direito de fazer o repossession da propriedade. Eu posso pegar a propriedade de volta. Então, além de você estar pagando seu aluguel em dia, além de você ter um depósito daquele cara que entrou, depois de 20 dias, se ele não pagar o aluguel, no 21º dia eu posso entrar, meter a chave na porta e acabar com a brincadeira. Esse cara perde o prédio dele, eu vendo o lease para outra pessoa e realugo o prédio. Ou seja, pessoal, se naquele downside da propriedade residencial, nós vemos que muitas vezes o inquilino tem muitos direitos sobre a propriedade, no prédio comercial o bom ponto é que o inquilino não tem quase nenhum direito sobre o prédio. Ele tem o direito de pagar, o direito e a obrigação de pagar o aluguel em dia. Ele tem o direito de quiet enjoyment da propriedade, ou seja, nós não podemos estar entrando lá a qualquer hora e enchendo o saco do cara. Mas a primeira vez que ele atrasar o aluguel por mais de 21 dias, eu posso meter um cadeado na porta, eu posso fechar o prédio e eu posso tomar as chaves e alugar para outro cara, e ele pode ir na justiça e fazer o que ele quiser, que isso não vai ter problema nenhum juridicamente para mim. Fiz isso numa propriedade minha, em sociedade com um inglês amigo meu, ali na Bold Street, onde tínhamos o Maracanã. Logo que passamos o Maracanã para frente, foi colocada a chave na porta, foi trancado o cadeado, não estavam pagando aluguel, foi cortado e pegamos a propriedade de volta para poder terminar o hotel. O lease já foi vendido novamente e vida que segue. Ou seja, perdemos um mês de aluguel? Perdemos. Tem um depósito? Tem um depósito. Ficamos com a propriedade, a pessoa fica com prejuízo, perde-se o business, perde-se todo o investimento que foi feito naquele prédio. Ou seja, prédios comerciais, todo landlord tem muito mais direito do que o seu inquilino, tá bom? Gente, e eu acho que esse aqui é o cherry on the top of the cake, tá? O último ponto, se o cherry on the top of the cake era o forfeit clause, que para mim é maravilhoso, nós temos mais o segundo cherry on the top of the cake, que é aquela cereja do bolo, que é geralmente em prédios comerciais. Não se faz manutenção do imóvel, só se dá manutenção de rewiring, se tiver que fazer uma nova elétrica no prédio, roofing problems, se você tiver um problema de telhado e isso estiver no contrato, e boiler, que geralmente você é obrigado a fazer, tá bom? Todo o resto é por conta do inquilino, ou seja, todo lease agreement comercial, lógico, dependendo das variantes que você fizer nos seus contratos, mas nos meus contratos eu faço Fully Insured Repair Lease. O que isso quer dizer? Que eu não tenho obrigação nenhuma sobre a propriedade, nem com o telhado. A obrigação toda é do meu inquilino. Eu só tenho obrigação se eu tiver que fazer um rewiring na propriedade e se quebrar aquele boiler daquela propriedade. Manutenção no boiler é por conta dele, manutenção na elétrica é por conta dele. Eu só faço rewiring e eu só troco boiler, tá bom? De resto é tudo por conta dele. Janela, porta, vidro, plastering, o que for, ele tem que me entregar a propriedade em plenas condições. Vou dar um exemplo para você do prédio da minha empresa, a qual nós alugamos agora para o governo por 3 anos, aonde vai manter a nossa sede numa parte do prédio. E nós fizemos um bom contrato com o governo, um contrato muito rentável para nós,
onde o governo vai tomar conta de todo o prédio. Mais um ponto excelente do prédio comercial, gente, a insurance. A do meu prédio, que é um prédio de 250 a 300 metros quadrados, custa 350 libras por ano. Eu pago essa insurance à vista, 350 libras ao ano, e mando o invoice para o meu inquilino. O meu inquilino é obrigado a pagar aquele invoice. Por quê? Porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que ter certeza que o meu prédio vai estar assegurado e que não vai ter voids, que o cara não vai parar de pagar o insurance, não vai botar fogo. Vamos falar de uma warehouse, por exemplo, que faz algum tipo de produção e o cara bota fogo numa warehouse, ou num one-stop shop, ou num restaurante onde pega fogo numa cozinha, e por algum motivo aquele cliente parou de pagar o seguro obrigatório, e você acaba perdendo aquele prédio. Ou seja, nós landlords fazemos o insurance, pagamos o insurance e damos o invoice para o inquilino e ele tem a obrigação de pagar. Então, como você pode ver, comprar prédios comerciais não só são muito rentáveis, como você tem muito mais direitos sobre a propriedade do que num prédio residencial. Lohan, você vai parar de comprar casa residencial? De maneira nenhuma, a oferta e demanda é muito grande. Eu estou te dando aqui uma outra variante, uma outra possibilidade, onde você pode estar diversificando o seu portfólio, fazendo um increase no número de propriedades que você tem e indo para um outro lado, aonde você está no ramo comercial e no ramo residencial. Por quê? Porque a gente aprende que em mundo de investimento não pode se colocar todos os ovos na mesma cesta. Por isso gostamos de diversificar. Tá bom? Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre os downsides da propriedade comercial? Pessoal, qual que é o downside de uma propriedade comercial? Basicamente, eu vejo muito pouco downside numa propriedade comercial. Um dos downsides de uma propriedade comercial é que você restringe muito o número de investidores, porque a maioria das pessoas que está começando a investir, o cara que é um investidor pequeno, que tem lá 30, 40 mil libras para comprar o seu primeiro buy to let, geralmente esse cara não vai ter dinheiro para entrar numa propriedade comercial. Então você já entra ali num funil, que a propriedade comercial já é para um cara mais experiente, para um cara que já entende um pouco mais do negócio e que já tem um pouco mais de capital, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, reformas em prédios comerciais são mais caras. Por quê? Porque se você vai fazer uma warehouse, poxa, vamos falar do valor de uma reforma do warehouse. A gente não tem reforma de 150, 200, 300 mil libras, é tudo reforma alta, tá? Então, mais uma vez, o cara tem que ter bala na agulha para poder entrar nesse tipo de projeto. Ah, Lohan, mas você falou das mixed properties. Bacana, isso aí é um legal, mas eu não te aconselho ser a tua primeira propriedade. Talvez a terceira, a quarta, a quinta seja bacana, porque se aquele prédio ficar fechado por 6 meses, porque a dona Maria não conseguiu manter o salão de beleza dela e quebrou, e você, como é o seu primeiro imóvel, você depende daquele dinheiro para pagar o mortgage, você vai struggle, você vai passar dificuldade, tá? Por mais que você tenha um flat alugado em cima, você não vai passar no rent stress, o banco vai tomar o teu imóvel caso você não consiga pagar. Então não aconselho que seja um primeiro imóvel de uma pessoa, o imóvel comercial, tá? Lohan, outro downside de prédio comercial. Outro downside de prédio comercial é a vacância, tá? O mercado de Liverpool é muito bom, é um mercado em expansão, é uma cidade que cresce muito. O melhor mercado para prédio comercial da Inglaterra se chama Londres, porque lá estão as grandes startups, os grandes prédios comerciais. Londres é o centro comercial da Europa, então Londres é disparado o melhor mercado de prédios comerciais e retail do país. Vocês devem ter visto aí, vocês que me acompanham, há 2 ou 3 dias atrás eu até postei no meu Instagram, no Stories, e postei também no meu LinkedIn sobre uma pesquisa de uma das grandes imobiliárias da Inglaterra. Eu posso colocar a fonte, porque eu deixo a fonte em tudo que eu pego de informação de outros sources. A imobiliária Savills, que é uma das maiores imobiliárias da Inglaterra, colocou no site deles um database que eles fizeram no ano passado junto com o Land Registry, falando de todas as procuras por imóveis, os imóveis mais vendidos. A maior procura e o maior número de venda foram por imóveis comerciais em Londres. Depois, buy to let no norte da Inglaterra, que é onde nós estamos aqui, Liverpool, Manchester, St. Helens, Warrington e toda essa região aqui, blá blá blá. E em terceiro lugar, os imóveis comerciais no norte da Inglaterra, especificamente em Liverpool,
por termos o maior porto do Reino Unido, que está centralizado bem no centro do Reino Unido. Hoje Liverpool está no norte da Inglaterra, mas pegue o mapa do Reino Unido e você verá Liverpool bem ao centro do Reino Unido. Então Liverpool é um centro de distribuição para todos os lados do Reino Unido. É por isso que Liverpool cresce tanto, tá? Então, um outro downside de uma propriedade comercial, gente, pegando um gancho que eu dei uma variada aí, desculpa, que eu acho que eu tenho TDAH, não é possível, porque eu dou umas voadas de vez em quando assim. Mas voltando no assunto, só para você entender, o downside da propriedade comercial é o tempo de vacância. Por exemplo, quando você aluga uma propriedade comercial, ela fica alugada por muito tempo, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos. Quando ela fica vacant, quando ela volta a ficar vazia, você não aluga de um dia para o outro, nem você aluga uma casa. Uma casa você terminou hoje e amanhã ela já está alugada de novo. O prédio comercial ele tem um pouco mais de dificuldade em estar fazendo isso aí, tá? Você leva um pouco mais de tempo de alugar. Então você precisa fazer um bom research de mercado, ter um bom commercial estate agent, tá? Então nós da LA Group, nós podemos te ajudar com isso aí. Nós somos especialistas em compra de prédios comerciais. Temos solicitors que fazem os leases, eu faço muitos leases, passo para os solicitors darem um double check e acabarem assinando os leases e administramos a propriedade comercial. Porém, na hora de alugar, pegamos um parceiro especialista em prédio comercial, que aluga prédio comercial, eles ficam com o primeiro aluguel para eles e depois a propriedade volta para nós, tá bom? É uma parceria saudável, uma parceria boa, para que todos ganhem e todos fiquem felizes. Pessoal, conclusão, investir em prédios comerciais é um excelente negócio, não é para amadores, não é para iniciantes, mas você que está adquirindo conhecimento, que já está aí na terceira temporada do Café com o Ramunhoz, você já adquiriu muito conhecimento aqui gratuito, onde você pode esmiuçar o mercado, você pode estar anotando, você pode estar voltando no YouTube, você pode estar voltando no Spotify e escutando cada episódio desde lá do começo que a gente começou a ensinar vocês e a educar vocês sobre investimento financeiro, sobre investimento imobiliário, para que vocês possam esmiuçar um pouco desse conteúdo e possam começar a estar entrando e navegando nesse exciting mundo do investimento. Tá bom? Gente, eu invisto em prédio comercial, espero que vocês que assistam e tenham vontade de investir, entrem em contato conosco, nós vamos estar ajudando vocês a navegar nesse mercado do commercial property, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vocês querem um exemplo bem bacana? Deixei passar aqui mais uma vez. Um exemplo bem bacana aqui em Liverpool, existe o Liverpool Burn, um shopping bem legal, que é um shopping aberto, um mall aberto. Existe o The Baltico Triangle, tá? E o The Quarter. São 3 locais que eles fizeram como se fosse um mall, um negócio assim, um mall, e você pode ver as lojas abertas, os shoppings, os restaurantes, e são excelentes pontos para o pessoal se encontrar, comprar presente, tomar uma, e você vai ver que são prédios comerciais, claro, esses já não pertencem a pessoas físicas e nem a pessoas jurídicas como o SPV, como o Lohan ou a LA Group, e sim a grandes fundos de investimento que compram esse tipo de comércio, tá? Porém, eu vou dar um exemplo para vocês em Londres, vocês que são de Londres, investidores que moram em Londres, ou você que está nos assistindo aí em Londres. Vamos dar um exemplo aqui do Soho, por exemplo. Lá no Soho, você tem ali um pavilhão todo de prédios comerciais. Aquilo ali é um bom exemplo do que um grande fundo pode estar fazendo para rentabilizar cada vez mais o seu negócio e estar pagando os seus investidores lá seus 6, 8, 10% ao ano de uma maneira sem você ter prejuízo. Por quê? Os grandes fundos, eles compram commercial property para que eles possam ter estabilidade do mercado, para que quando eles têm uma propriedade residencial, uma outra propriedade que está dando prejuízo, porque isso acontece, porque às vezes um inquilino pode atrasar um aluguel, você tem aquela estabilidade ali para estar cobrindo o seu fundo e pagando aquele rendimento. Tá? Os fundos que não fazem isso são os fundos que quebram. Por exemplo, o meu fundo Global Property Investments, a gente garante 6% ao ano para vocês, então isso é garantido. Com o target, como bônus, nós pagamos mais, pagamos 7, 8, 9, dependendo do trimestre, do que deu naquele trimestre, nós vamos pagar para vocês. Se o nosso target é 6% e o resto é bônus, é variável,
nós não compramos imóveis com menos de 8% de lucro. Então vamos supor que nós viramos um grande fundo e compramos o Liverpool One, tá bom? Fomos lá, compramos o Liverpool One por uns 100 milhões de libras, tá? Aquilo lá tá alugado e tá dando 9% ao ano, tá bom? E tá dando 9 milhões de libras ao ano, tá bom? Bacana. Mas em contrapartida tem umas casas buy to let aqui que o inquilino aqui, o Joãozinho, a Mariazinha, tá atrasando o aluguel. Então esse balance, ele cai, aqueles 9% aqui, não chega com 9% nessa ponta aqui, porque essa casa de buy to let que ela tá me dando 8, 10, 11%, se ela atrasar o aluguel, ela vai estar com o rendimento lá embaixo. E consequentemente aqui no meio da tabela, no balance do meu fundo, eu já não vou mais estar rendendo 9% ao ano. Ou a quarter, eu vou estar rendendo 6,5%, 7% por causa da vacância daquele imóvel ou por causa do atraso daquele imóvel. Então é muito importante para vocês que gostam de investir em fundo imobiliário aí, que vocês estejam estudando esses fundos. Não é simplesmente botar o dinheiro dentro de um fundo lá e falar, deixa lá esse dinheiro. Lógico, o nosso fundo aqui é um fundo diferente, não é um fundo de capital aberto. Quando o fundo é de capital aberto é ainda mais fácil de estar quebrando, porque qualquer um compra e vende com muita liquidez muito rápido na bolsa. O nosso fundo é um fundo de Private Equity Real Estate, então é um fundo fechado com poucos investidores, mas investidores que fazem muitos aportes muito altos, tá bom? Gente, nós vamos chegando ao fim de mais um Café com o Munhoz. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação, desse episódio maravilhoso que nós trouxemos aqui para vocês hoje. Um abraço a todos e até mais.